Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O Jornal Virou Notícia está aqui na Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Estamos sendo recebidos pelo professor Aldair, ele que é o titular da pasta da Secretaria de Finanças. E uma notícia que a gente vai repercutir a partir de agora com vocês. O decreto 3.383, do dia 13 de novembro de 2018, onde fica decretada por 180 dias situação de calamidade financeira na administração pública aqui de Santa Luzia. São várias as considerações para que esse decreto fosse assinado pelo prefeito Cristiano Xavier. Claro, ninguém melhor do que o Aldair, que a gente agradece por nos receber aqui na secretaria, para falar sobre esse decreto, professor, e também o que foi possível essa administração fazer até mesmo antes que culminasse na assinatura desse decreto. Bom, boa tarde, quer dizer, boa noite já, né? Ramon, os telespectadores que estão acompanhando aí pelo live ao vivo. Bom, em agosto, o prefeito já fez o decreto da excepcionalidade administrativa de acordo com todas as situações que foram encontradas na administração da nossa cidade. E desde então foram tomadas várias providências, redução de custos, revisão de contratos, até mesmo cancelamentos e até novos contratos com valores reduzidos. E isso tentando aí chegou a uma economia mensal em torno de 3 milhões de reais. Mas mesmo assim, ainda não foi suficiente para estancar a situação financeira do nosso município. Professor, quando o senhor coloca essa questão da economia de 3 milhões, é uma economia real ou esse valor não foi pago, esse montante, devido justamente àquele decreto de excepcionalidade? É uma economia real em mudanças de contratos mais onerosos para outros menos onerosos, atendendo às necessidades, né, do nosso município. O contrato, por exemplo, um contrato, a questão, sem citar empresa de repente, de que área? Quais contratos já foram revistos até agora? Um grande exemplo, né, na área de saúde, com o cancelamento do contrato que existia com a OS. Né, o Instituto Bom Jesus? Instituto Bom Jesus, contrato de mais de 5 milhões de reais, que estava ali para manter a UPA do São Benedito, o Hospital Municipal Madalena Calixto. Com a mudança para a municipalização, só a economia foi em mais de 2 milhões de reais. Outro contrato foi dos servidores, dos funcionários terceirizados. A gente sabe, secretário, essa limitação financeira do município, aí vem a crise financeira e principalmente o que os prefeitos atualmente reclamam, e com total razão, porque ficam literalmente com pires na mão. A questão dos repasses do governo estadual para os municípios. Aqui em Santa Luzia, só a questão do Fundeb já são mais de 20 milhões de reais. Hoje o débito do estado de Minas Gerais com o município de Santa Luzia já chega a quase 45 milhões. 45 milhões de reais. Quase 45 milhões de reais. Dentre eles, mais de 20 milhões é com o recurso do Fundeb, que é o Fundeb, a parte estadual, em que o município já tem a retenção de 20% do que recebe do ICMS e o Estado deveria repassar, de acordo com o número de alunos, desde o mês de abril, que já criou essas pendências e só tem aumentado a cada semana. A questão do ICMS também, mais de 6 milhões de reais. Exatamente. O Estado tem repassado o ICMS, mas com atrasos. Inclusive, teve algum período que ficou quase 30 dias sem receber ICMS. Se não houver esses repasses do governo do estado, o município não é autossuficiente, não tem receita para poder fazer essa máquina girar? Infelizmente não, porque essas transferências são constitucionais, obrigatórias, e o município conta com cada uma delas para suprir a sua necessidade, né, para cumprir as despesas. Sem ela não é possível. Fazendo uma alusão ao orçamento familiar, quem está nos acompanhando agora, hoje em dia, né, o casal geralmente senta e fala, olha, recebemos X, temos isso para poder pagar. Como é que é constituída hoje essa questão, a receita do município? Santa Luzia sobrevive de quê? O que faz essa engrenagem, essa máquina girar?
Eu até, pela análise nossa aqui dos números, a gente analisa que Santa Luzia depende em torno de 30% a 33% do FPM. Que é o Fundo de Participação dos Municípios. Esse está vindo normal. Esse está vindo todo normal, via dia governo 10, federal 20, esse. 30, exatamente. É a arrecadação do governo federal e distribui para o município de acordo com a população. Tem chegado já 10, 20 e 30. Né? Então você tem, além do FPM, o que mais que o município tem? O peso do ICMS é em torno de 40% da arrecadação. E aí nós temos as receitas próprias, que equivalem em torno de 20% da nossa arrecadação. E aí as demais receitas que são de convênios e tudo mais, que fecham 100%. As receitas próprias a gente pode colocar aí IPTU? IPTU, ISS, a dívida ativa, as taxas, né, que o município recolhe. Secretário, qual que é o déficit hoje orçamentário da atual administração ou da prefeitura de uma forma geral? O déficit hoje é da atual administração ou da prefeitura, independente do período aí? Sim, vamos então, só para melhor exemplificar, nós temos um orçamento previsto de 450 milhões de reais para esse ano de 2018. Tá? Até o mês de setembro, o município arrecadou 263 milhões, bem abaixo da média que estava prevista no orçamento. E, em contrapartida, as despesas que o município assumiu nesse período, desde janeiro, não só da gestão atual que assumiu em julho, mas desde janeiro, fecha aí em torno de 272 milhões de reais, causando um déficit orçamentário de quase 10 milhões de reais. E isso realmente gera esse estado de calamidade. Por quê? Se você não arrecada o que estava previsto, como bancar as despesas que você tem que fazer e manter a máquina funcionando? Nós tivemos acesso recentemente a um levantamento que foi feito com base nos dados que estão disponíveis no portal da transparência. Sim. Esses dados dando conta de que essa atual administração teria contratado mais servidores, mais funcionários comissionados do que na gestão anterior. Isso de fato procede? A partir do momento que você tem um número maior de contratados, aumenta, onera ainda mais a folha? O senhor tem acesso a essa informação? Sim, você falou de comissionados. De comissionados. Eu não tenho o número exato, né? Mas são em torno de 350 a 360 cargos. Então, a faixa de quantitativo tem a limitação. Do que o município arrecada, praticamente 50% vai para a folha de pagamento? Nós estamos com um percentual acumulado de janeiro até o mês de setembro de 42,93% da receita corrente líquida do município. E a partir do momento que o prefeito assina esse decreto de calamidade financeira, na prática, o que muda a partir de agora? E esse decreto, ele continua, ele está em vigor paralelo com o de calamidade, que ainda, do excepcionalidade, que ainda não venceu o prazo. Exatamente. Bom, inclusive o próprio decreto da calamidade financeira, ele cita que ainda está em vigor o decreto de excepcionalidade administrativa. Na verdade, vem agora falar o quê? Nós temos que apertar mais o cinto. Já estávamos apertando e temos que apertar ainda mais. E é possível fazer isso e de que maneira? Inclusive, nos artigos do decreto, o prefeito coloca como meta a redução de consumo, por exemplo, de combustível em 30%. Ou seja, nós temos que maximizar os recursos. Tem também a questão de não pagar hora extra, não contratar. Sim. Que também já estava, né? Já tem um item que considera justamente isso no outro de excepcionalidade. Exatamente. Contratação só em último caso. Só em último caso. Claro que a área de saúde, educação é sempre excepcional. Então, há essa necessidade, então está autorizado dentro dos limites, claro, e até da disponibilidade financeira. Mas nas outras áreas, o prefeito vai nomear uma comissão para avaliar qualquer necessidade de contratação. Com relação à questão aí dos fornecedores, o prefeito disse recentemente, ele sempre coloca isso nas entrevistas, que todo dia tem alguém batendo a porta, você me deve 1 milhão, me deve não sei quanto. Como é que está essa questão e essa negociação com os fornecedores aqui? Sim, nós temos acompanhado constantemente como que estão os débitos com os fornecedores, prestadores de serviço. Em virtude do decreto de excepcionalidade administrativa, todos os contratos que foram assinados anteriores à gestão atual
estão passando por uma revisão. Então, nós estamos, de acordo com o parecer que é dado sobre o processo de contratação, sobre o próprio contrato e o atestado de que o serviço ou o material foi entregue, aí está entrando na nossa programação financeira. O que a gente é muito cobrado aqui no Virou Notícia é a questão do acerto daqueles servidores que foram exonerados. Existe alguma previsão, incluindo aí a questão daqueles que prestaram serviço pelo Instituto Bom Jesus? A gente sabe que, inclusive, vai acontecer uma reunião de conciliação, a segunda, porque a primeira não houve um acordo ainda, mas especificamente para aqueles servidores que estavam na administração anterior e que ainda lamentam e dizem que não receberam acerto. Tem alguma previsão? Sim. Do grupo de total de exonerados, agora ficou realmente uma quantidade bem menor pendente de pagamento e que a gente está encaixando sempre na programação financeira e já conseguimos pagar aí até os que recebiam até R$10.000. O valor do acerto. Exatamente, valor líquido. Então, os demais que estão pendentes ainda, a gente está encaixando na programação financeira de acordo mesmo com a disponibilidade. A questão dos salários parcelados, ela continua. Esse foi o primeiro mês e a tendência é dar sequência nesse parcelamento. Sim, o prefeito, inclusive no próprio decreto, o prefeito reafirma esse parcelamento dos salários, sendo que a primeira parcela vai ser no 5º dia útil, até o 5º dia útil, né? Ele colocou o limite de R$3.000 e ainda ressalvou, vai depender da disponibilidade financeira. Então, a gente vai programar para fazer os 3 até o limite de R$3.000 e o restante o decreto está permitindo até o 15º dia útil. E que a gente prevê o seguinte, paga-se a primeira até o 5º dia útil e por volta do dia 20, 22, fazer o pagamento do restante. Da segunda parcela. Exato. 13º, o prefeito disse que está à espera de um milagre. Mudou alguma coisa da última entrevista dele à Rádio Itatiaia ou permanece a mesma situação? Bom, então vou relatar aqui, 96% dos municípios, segundo a Associação Mineira de Municípios, a AMM, declarou que não tem previsão de pagamento do 13º até o final do ano, desde que o Estado faça repasse de recurso. Existe alguma situação legal que é possível fazer? Vocês já pensaram em fazer ou já até tomaram alguma atitude com relação a, de repente, entrar na justiça contra o Estado? Porque o que o Estado está fazendo não seria uma forma como se estivesse confiscando o que é de direito do município. Sim, o município já está com a ação tramitando aqui no Fórum de Santa Luzia, né? A juíza abriu vista para o Estado se manifestou e agora vamos aguardar a decisão da Justiça, né? Nós pedimos aí uma liminar para realmente buscar esse recurso nos cofres do Estado. Quando fala em apertar ainda mais o cinto, entra nessa questão aí a situação também do repasse para a Câmara Municipal? Bom, o repasse à Câmara ele é previsto no artigo 29A da Constituição, que tem um limite, né, do município, e no nosso caso aqui ele é de 6% da receita própria municipal, e que é um limite obrigatório, a gente tem que repassar, né, até pela separação dos poderes, autonomia, esse valor todo mês até o dia 20. Quando a Câmara não realiza todo esse valor, ela faz uma devolução para o Executivo, geralmente no mês de dezembro. Então, quer dizer, pode ser que o Legislativo devolva algum valor agora no final do ano. A gente aguarda que haja essa devolução e tentaremos aí encaixar na nossa programação financeira. Secretário, em valores aproximados, o que o Executivo repassa mensalmente para o Legislativo luziense? Até o mês de agosto, o repasse estava sendo em torno de R$1.163.000. Porém, havia uma incoerência na base de cálculo, porque estava entrando ali até mesmo a contribuição da iluminação pública. E assim que eu me deparei com a situação, pedi um parecer jurídico para a nossa Procuradoria, que nos orientou realmente de remover da base de cálculo. Então, houve uma redução para R$963.000 mensais. A partir do momento desse decreto assinado, o prefeito, acredito eu, tenha conversado aqui, dialogado com todo o secretariado. Como é que o secretariado, de uma forma geral, recebe? Como é que vocês estão trabalhando essa questão internamente? Até para que o serviço não pare, porque não pode parar. Essa aqui é uma engrenagem que tem que continuar circulando, rodando, né? Exatamente. Inclusive, acabamos de ter uma reunião de secretariado com o prefeito, em que ele determinou que cada secretaria
avalie onde mais pode ser reduzidas as despesas, além do que já foi colocado no decreto, né? Inclusive revisão até mesmo do número de servidores contratados, comissionados, e assim como já está acontecendo em outras cidades, como Contagem essa semana mesmo, nós tivemos notícia que exonerou em torno de 400 servidores. Em meio a isso tudo, está aí em curso um concurso público, né? Sim. Esse concurso público sendo realizado, aliás, será realizado a partir do momento, até é fruto de um TAC também, aquele candidato que vier a passar no concurso público para ele poder ser chamado já tem um custo também. Mas aí a expectativa é exonerar o comissionado e contratar o efetivo um valor menor. Seria isso? Sim. Inclusive, desde quando o Cristiano assumiu, ele tem falado e pediu para nós, como secretário, divulgar aos servidores que são comissionados, que são contratados. Entrando o concurso no ar, eu vou começar a nomear e vou exonerar aqueles que estão ocupando cargos que, no caso, poderiam ser ocupados pelos servidores concursados. Muita gente participando. Pessoal, infelizmente não dá para registrar todo mundo, mas eu vi ali, estão pedindo para explicar melhor a questão do pagamento dos exonerados. Parece que é a Elizabeth, se não me engano, é a Elizabeth que perguntou. Vamos repassar como está sendo feita a programação daquele servidor que foi exonerado na administração anterior. Sim, nós conseguimos colocar na programação financeira e já pagamos aqueles até o limite de R$10.000 líquido, né? Trabalhou na administração anterior, foi exonerado, aí a rescisão toda deu lá R$ 9.999,99. Recebeu Sim. De uma vez. Todos que estavam até nessa faixa, né? E que já estão inclusive fora da administração, já foi creditado. Pode ter um caso ou outro por falta de dado bancário do próprio servidor que foi exonerado. E aqueles que ainda não receberam aí o acerto? Sim, esses outros são acima de R$10.000 líquido, né? E nós estamos aí tentando encaixar na programação de acordo tivemos aí a disponibilidade financeira. Seria uma programação, de repente, talvez quando pagar a folha de pagamento ou a primeira parcela, havendo dinheiro em caixa, esse pessoal já entra também. Seria Sim. isso? Inclusive, na primeira parcela que nós pagamos ao salário dos servidores, a gente tinha feito uma programação de colocar pelo menos aqueles que têm rescisões até R$12.000. Mas, infelizmente, no dia, a gente não teve o crédito suficiente para fazer esses pagamentos também. Secretário, alguma luz no fim do túnel, ou a expectativa dos administradores públicos é o Zema tomar posse para ver se reverte essa situação? Está existindo esse diálogo aqui da Prefeitura de Santa Luzia com a equipe de transição, de repente com o próprio governador eleito? Como é que está essa situação? Sim, a nossa expectativa é que com o novo governo, né, o governador venha pelo menos garantir que repasse um dia aqueles créditos devido ao município no mês, porque a gente sabe que vai ficar um ônus muito grande para o novo governador, para o novo governo do estado. Hoje esse débito dos municípios gera quase em torno de 10 bilhões já de reais. Então a gente sabe que é uma situação difícil para o novo governador. Ao mesmo tempo que a gente entende que é difícil também para o servidor que sai de casa, vem aqui na prefeitura, trabalha, atende a população de uma forma geral, e às vezes a gente é questionado, olha, acontece isso em 96 municípios, mas a pessoa quer saber especificamente aqui de Santa Luzia, e o nosso intuito também é esse. Até por conta disso a gente agradece mais uma vez, o secretário está aqui nos atendendo, acabou de sair de uma reunião com o prefeito e todo o secretariado. As pessoas estão temerosas, estão sem expectativa de uma sequência no trabalho, e até mesmo a questão financeira. O que o prefeito tem pedido para vocês, de que forma passar essa informação para aqueles que estão aqui do lado de fora, acompanhando todo esse momento tenebroso aí? Sim, a prioridade do prefeito e da administração é não parar a administração pública e garantir que os servidores que estejam realmente em trabalho recebam o salário, né? Mesmo que de certa forma parcelado, como agora ocorreu esse mês, né? E não temos ainda previsão de que normalize a curto prazo, né? Então o interesse público em primeiro lugar.
apesar do decreto assinado na data do dia 13, os serviços básicos estão garantidos. A questão da saúde, a coleta de lixo, não vai haver, de repente, desdobramentos nesses setores, não. Não, estão garantidos, são serviços básicos, né? E o município, a administração faz questão de mantê-los, né, em ordem. Pode acontecer, igual que tem acontecido, alguns atrasos devido à questão financeira, mas a administração tem mantido contato permanente com as prestadoras de serviços. Recentemente foi ventilado aí, até chegou para a gente, eu inclusive já até perguntei ao senhor na oportunidade, existia uma possibilidade de uma espécie de uma subsecretaria de finanças no São Benedito. Traria custo para o município ou não? Está descartada essa possibilidade? Bom, na verdade, a gente tem feito estudo, por quê? O nosso atendimento aqui na prefeitura, aqui na área de tributos, ISS, o IPTU, as taxas em gerais, em torno de 70% a 75% da nossa procura são de cidadãos do São Benedito. E atualmente lá não existe nenhum ponto de atuação, de atendimento para esse cidadão. Ele tem que deslocar em torno de 8 a 10 quilômetros para vir ao centro administrativo, né, para fazer esse atendimento. E a gente tem que fazer o quê? Facilitar a vida do contribuinte para que ele a gente venha arrecadar mais e garantir a realização das despesas públicas, né? Então, a primeira análise que a gente iniciou é de abrir realmente um posto de atendimento no São Benedito, certo? Não seria pegar a secretaria aqui e transferir para o São Benedito, não seria isso? Não seria. Seria um posto lá que ia a funcionar juntamente com aqui. Quem é da sede viria aqui, quem é do São Benedito do distrito iria lá nesse posto, seria exatamente. Isso? É exatamente abrir uma outra opção de atendimento, né? Quando falo em arrecadar, aí me veio agora à mente a questão da regularização fundiária. Seria uma maneira, no meu entendimento, de o município ter também um dinheiro em caixa. Sim. Como é que está essa questão interna, essa questão da regulamentação dessa lei já aprovada? Sim. Já estão sendo feitos estudos para ver todo o procedimento necessário para regularizar essas áreas, situações, né? Inclusive, nós deparamos também o município aqui com alguns bairros que nem estavam cadastrados no nosso cadastro imobiliário para geração de IPTU. Então, nós já estamos junto com a equipe aqui da Superintendência de Tributos, providenciando já esse cadastro para que no ano que vem a gente já consiga lançar esse IPTU e gerar uma arrecadação, né, nova. Vale a pena a gente lembrar, né, pessoal, essa lei sobre a regularização fundiária, a gente está falando aqui de 105 áreas de Santa Luzia que, a partir de então, né, após essa regulamentação, já serão, né, os moradores já obrigados, claro, a poder arcar com os seus compromissos, a questão de pagar imposto e, consequentemente, o município ter essa questão de uma arrecadação. Recentemente foi apresentada uma frota de ônibus. Esses ônibus serão emplacados em Santa Luzia e, uma vez emplacado aqui, tem um percentual que fica para o município, não é isso? Sim, o IPVA, né, quando o carro é emplacado na cidade, o município recebe 40%, o estado fica com mais 40% e 20% vai para o Fundeb. Ou seja, então vai lá para o governo primeiro para depois então já vai somar nesses mais de 44 milhões aí no total. Exatamente. E esses ônibus que chegaram, que a Rodap comprou, serão emplacados em Santa Luzia? Você tem essa informação? Creio que sim. Tomara que sim, porque aí esperamos que sim. Vai engordar um pouco mais, né, o que o município tem a receber, porque vai para o Fundeb, como diz o professor Aldair, que é o secretário de Finanças. Para quem está chegando agora, pessoal, foi assinado um decreto de calamidade financeira na administração pública, o prazo de 180 dias. Chegando nos 180 dias, é possível ainda alterar esse prazo ou é preciso fazer um novo decreto? Ou a expectativa é que não chegue nem aos 180 dias? Bom, a gente espera que não, até por causa da mudança no governo do estado de Minas, né? Mas o decreto prevê 180 dias, podendo ser prorrogado, né, a critério da administração. Essa atual administração tem colocado uma situação que eu tenho percebido, acredito que os colegas da imprensa também, vocês não estão entrando nessa questão, estão tendo um cuidado
de não mencionar nomes, de não apontar o dedo, né? Ah, foi na administração anterior. Embora generalizem, o que a gente escuta muito é, olha, o Cristiano, juntamente com o seu secretariado, tem colocado muita culpa na gestão anterior. E eu percebo que vocês ainda estão tomando esse certo cuidado de não mencionar nomes, enfim. Mas a que o senhor atribui esse maior problema no município de Santa Luzia? É uma somatória de fatores ou é só essa questão do governo do estado com a falta de repasse? Como é de conhecimento de todos, né, o município passou por muitas mudanças, né, na sua gestão, nesse período pelo menos, desse mandato. Do ano passado para cá, o Cristiano já é o 5º prefeito que assume a cadeira. E então isso causa um problema sério na gestão do município. Então foram se somando problemas e dificuldades que culminam na situação que a gente está hoje. A atual administração reconhece que durante esse curto espaço de tempo que está à frente do executivo, que possa ter também uma parcela de culpa no que está acontecendo nesse quadro geral? É mais um somatório aí? Bom, há poucos dias atrás a gestão completou 100 dias, né? E tivemos até um encontro em que as pastas, né, foram apresentadas aí situações que foram encontradas, né, em cada área e quais são as providências que já foram tomadas. E é claro que, assim como todo ser humano, né, nós não somos perfeitos, podemos cometer sim erros, podemos ter cometido e estamos já procurando acertar. Para a gente encerrar, secretário, se amanhã o governo do estado fala, olha, estou liberando, né, se o Pimentel quiser dar um presente de Natal aos prefeitos, embora seja obrigação dele fazer o repasse, né, que ele está confiscando o que é de direito dos municípios, e mesmo assim ainda não paga em dia o funcionalismo do estado, né, desde que assumiu. Essa é uma crítica que eu sempre faço aqui também, com muita tranquilidade. Se amanhã o Pimentel faz esse repasse aí, em torno de 44 milhões, a situação do município dá para... Um amigo meu diz o seguinte, Ramon, eu estou numa fase que eu estou respirando pelo talinho de mamona. Se porventura acontecer esse repasse, o município vai dar uma respirada por um determinado período? Se acontecer esse milagre, né? Eu pelo menos acredito em milagre, pode acontecer. Quem sabe o Papai Noel, né? Vem sanear muito as contas públicas do município. E como hoje nós temos em torno aí de 68 milhões de contas a pagar, isso aí não é só desse ano não, só de restos a pagar de outras gestões, que não é só do ano de 2017, 2016, são a soma, né, de restos a pagar, nós temos mais de 33 milhões de restos a pagar. Do ano já são 32 milhões. Então, quer dizer, o recurso do Estado, se entrasse todo hoje na conta, seria muito bem-vindo e nós conseguiríamos sanear muitas contas que estão pendentes. Vocês não imaginavam vir aqui para a prefeitura e pegar uma situação dessa? Bom, na prática é diferente da teoria. O Cristiano colocou o nome e foi eleito com mais de 54 mil votos, uma expectativa muito grande devido à sua popularidade na internet, enfim. Dá mostras nesses pouco mais de 100 dias que a prática é bem diferente da teoria lá, na teoria do que a prática. Fala assim, poxa, achei que era uma coisa, hoje é outra. Ele coloca isso para vocês, secretários? Bom, eu já acompanho a história aí, os orçamentos, as finanças do município há bastante tempo, né? No mínimo quantos anos? Bom... No mínimo uns 10 anos. Na verdade, desde 94, 95 eu tenho acompanhado aí... Então nós estamos falando aí 20 anos. Então, assim, em nenhum momento houve essa falta de repasse do Estado, principalmente. O Estado sempre repassou com regularidade, então o município consegue caminhar com seus projetos e tudo mais, né? Então, antes do Cristiano realmente tomar posse como prefeito, até mesmo antes do processo eleitoral, eu já havia estudado e passado alguns números para ele. E como já era percebido que o Estado estava começando a segurar alguns recursos, então ele, quando ele assumiu como prefeito, ele também já tinha conhecimento que as finanças do município estavam caminhando para uma situação de dificuldade. E aí, na prática, a cada dia que foi passando, a dificuldade foi aumentando. Sim. Porque... E sem uma alternativa a não ser esse decreto de excepcionalidade. Exato. Porque em abril o Estado começou a não repassar o Fundeb.
Mas em julho, logo 2 semanas após a posse do Dr. Cristiano, começou também a não repassar o ICMS. Secretário, isso dá mostras de que o município não é autossuficiente para se manter, ele, independente de quem estiver à frente da prefeitura, o município de Santa Luzia sempre vai ficar dependendo de repasses do governo estadual, federal. Sim. A questão das empresas aqui, algum incentivo, de repente, um plano B para poder tentar colocar dinheiro nos cofres. Sim. Praticamente todos os municípios brasileiros são dependentes dos repasses do Estado e da União. Santa Luzia, ele tem uma proporção aí de 70% dos recursos que vem do Estado, diretamente pelas transferências constitucionais e também da União. Então, se faltar um dos dois recursos, ou os dois, o município não consegue sobreviver, não consegue pagar suas contas e não consegue manter os serviços públicos. Uma curiosidade, quando vocês assumiram, tinha dinheiro em caixa? Ou era uma expectativa, uma previsão? Na verdade, assim que nós assumimos, existiam 35 milhões nas contas bancárias do município. Porém, de recurso próprio, só tinha R$563 mil, que é o recurso que é livre, que o município pode pagar folha de pagamento, pode pagar fornecedores. E os demais, 34.998.000, em torno disso, eram recursos vinculados, de contas que são para aplicação específica de convênios, de programas que não são para a função exatamente de custeio da máquina pública. Então, quer dizer, 35 milhões destinados, olha, isso é para pagar essa conta, esse valor vai para esse, e de recursos próprios, R$563 mil. Em torno disso. E ao longo desse período é como orçamento familiar. Se você não poupa, se você não deixa de sair o final de semana com a sua família, o orçamento você vai gastando, chega uma hora que não tem mais nada. Sim. Hoje não tem recurso nenhum. Tem recurso, mas o comprometimento dele é muito maior. Hoje, só para você ter uma ideia, se nós tirássemos todo o recurso que tem no caixa da prefeitura, se pudesse pagar as contas, nós ainda deveríamos ter mais de R$20 milhões no que a gente tem hoje. Essa é a situação do município. Bom, conversei, portanto, com o secretário de Finanças, professor Aldair. O espaço está sempre aberto. Aqui a gente faz crítica com muita tranquilidade, ao mesmo tempo que a gente dá o espaço, né, para que as pessoas mencionadas, não é diferente aqui com a administração pública. O que a gente quer é, em breve, trazer boas notícias, até porque somos moradores, somos contribuintes do município, né? Aqui a gente cria a nossa família, mas o momento é esse decreto assinado no dia 13 de novembro, decreto 3.383, a situação de calamidade financeira na administração pública de Santa Luzia. Espero poder voltar aqui, ser recebido, para a gente poder falar, trazer boas notícias, quem sabe, né? Esperamos todos, né? Agradeço pela visita e agradeço também a todos aqueles que acompanham aí. Estou à disposição. Pessoal, muito obrigado a todos. O Virou Notícia, portanto, acompanhando essa situação terrível com relação às finanças do município. E aí não é só Santa Luzia, mas é claro que a gente sempre vai dar uma ênfase maior aqui para a nossa cidade, conforme colocou o secretário aqui de Finanças, o professor Aldair. Muito obrigado a todos que sempre acompanham o nosso canal e a gente se fala em breve com mais informações aqui também. O espaço está aberto para críticas, dúvidas, sugestões de matérias, tá? O nosso WhatsApp está aí à disposição, 99996-7786. Virou Notícia, o jornal que pensa como você. Obrigado, pessoal, e até a próxima.